Olá! Já parou para pensar no que realmente dá cor e sentido para a vida? Pois é, não são só os eventos, mas como a gente sente cada um deles. Hoje vamos mergulhar juntos nesse universo da afetividade, explorar a alegria, a tristeza e tudo o que existe entre elas. E a gente vai fazer isso com base numa obra fundamental, A Afetividade e Suas Alterações, do renomado psiquiatra Paulo Dalgalarrondo. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, esconde uma complexidade enorme. Afinal, o que são as emoções? De onde é que vem a alegria, a tristeza, o medo? E como é que elas moldam a nossa percepção do mundo? É exatamente isso que a gente vai tentar decifrar. Olha, essa citação do autor resume tudo de um jeito perfeito. A afetividade não é um mero detalhe, sabe? É o que dá sabor para nossa existência. Sem ela, a vida seria só uma sequência de eventos em preto e branco. No fundo, é a afetividade que nos define como seres humanos. Então, o nosso roteiro de hoje está bem definido. Primeiro, a gente vai entender o que é afetividade e decifrar as diferenças entre os sentimentos. Depois, vamos explorar aquele debate clássico entre emoção e razão, investigar um pouco as origens biológicas das emoções e, por fim, entender o que acontece quando esse sistema tão vital adoece. Vamos lá? Bom, vamos ao nosso primeiro ponto. Aqui, a ideia é entender o conceito central, a grande moldura que engloba todo o nosso mundo emocional e que, de fato, dá cor para as nossas vivências. Então, o ponto crucial é este. A afetividade é o termo guarda-chuva. Pensa nela como se fosse a paleta de cores de um pintor. Ela inclui tudo, desde um leve mau humor de manhã até uma paixão avassaladora, passando pela alegria de reencontrar um amigo. É a dimensão que colore cada experiência nossa. Agora que a gente já tem o conceito geral em mente, que tal abrir essa caixa de sentimentos e examinar as peças? A obra do Dalgalarrondo nos oferece uma organização bem clara desse universo em 5 categorias principais. Prontos para decifrar isso? E aqui estão elas. Embora existam 5 categorias, hoje a gente vai focar nas 3 mais fundamentais do nosso dia a dia, que são o humor, as emoções e os sentimentos. Só de entender a diferença entre eles já damos um passo gigante no autoconhecimento. Primeiro, o humor. E não estamos falando de piada. O humor, ou estado de ânimo, é como se fosse o clima do nosso mundo interior. É aquele pano de fundo emocional, sabe? A tal da lente afetiva, que nos faz ver um dia cinzento como algo melancólico ou, quem sabe, aconchegante. Ele é difuso, constante e colore tudo. Em seguida, vem as emoções. Se o humor é o clima, a emoção é o raio. É uma reação súbita, intensa, passageira a alguma coisa que acontece. É uma verdadeira tempestade anímica, como o texto descreve. O coração dispara, o rosto fica vermelho, as mãos suam. A emoção é visceral, a gente sente no corpo todo. E os sentimentos? Bom, estes são mais calmos e duradouros que as emoções. Coisas como o amor, a saudade, a gratidão, eles não são uma explosão de um momento só. São estados mais estáveis, que estão ligados às nossas ideias, às nossas memórias e valores. São, como diz a fonte, um fenômeno muito mais mental. Agora, o que é bem legal neste slide é como ele deixa essa distinção super clara. A emoção é um susto, sabe? É aguda, curta, física. Já o sentimento é o amor que se constrói, que é estável, duradouro, mental. Um é por reação, o outro é construção. Entender essa diferença é crucial para se conhecer melhor. E a gama de sentimentos é vasta. A fonte os agrupa em diferentes esferas. Pensa na esfera da tristeza, que abriga a melancolia e a culpa, ou na da alegria, com a esperança e a euforia. E ainda tem as esferas da agressividade, da atração e até do perigo. Fica bem claro que a nossa vida interior é um universo complexo e cheio de nuances. E para ilustrar a complexidade dos sentimentos, nada melhor que Camões, né? Essa descrição do amor captura perfeitamente essa natureza contraditória e profunda que um sentimento pode ter. É algo que uma simples emoção passageira jamais conseguiria alcançar. Agora, a gente entra numa das grandes batalhas da filosofia ocidental. De um lado do ringue, a emoção. Do outro, a razão. E aí, quem vence? Ou será que essa luta toda faz algum sentido? Por séculos, a visão que dominou foi essa aí, expressa de forma bem direta por Guillaume. A emoção era vista como um resquício animal,
algo que atrapalha o pensamento, que nos torna irracionais, inferiores. Basicamente, uma força que devia ser controlada e suprimida pela lógica. Mas, em contrapartida, pensadores como Pascal nos lembram que a emoção tem a sua própria sabedoria. A empatia, a intuição, o amor. São formas de conhecimento que a razão pura, fria e calculista simplesmente não consegue acessar. Emoção não só atrapalha, ela também revela. Deixando a filosofia um pouquinho de lado, vamos para a ciência. De onde vêm, fisicamente, as nossas emoções? Como é que o nosso corpo produz essas experiências todas? Uma das primeiras teorias, a de James Land, meio que inverte a lógica que a gente usa no dia a dia. Segundo ela, nós não trememos porque temos medo. Nós sentimos medo porque percebemos que estamos tremendo. Ou seja, primeiro o corpo reage e a emoção é a nossa interpretação consciente dessa reação física. Uma ideia bem fascinante, né? Já a neurociência moderna nos leva direto para o nosso cérebro, o grande maestro das emoções. Estruturas profundas como o sistema límbico, e em especial uma área bem pequena chamada amígdala, atuam como nosso centro de processamento emocional. Pensa na amígdala como o alarme de incêndio do cérebro. Quando ela detecta um perigo, ela dispara, preparando o corpo todo para reagir, para lutar ou fugir, muito antes da gente sequer pensar conscientemente sobre o assunto. Certo? E o que acontece quando esse sistema, que é tão complexo e delicado, não funciona como deveria? Nesta última parte, vamos tocar em algumas das alterações da afetividade que caracterizam os transtornos mentais. A ansiedade é um exemplo clássico. Ela não é só uma preocupação na cabeça, é um estado que toma conta do corpo. É uma apreensão sobre o futuro que se manifesta em inquietação, tensão muscular, coração acelerado. É a mente e o corpo num estado de alerta constante e muito desgastante. E talvez a forma mais extrema de ansiedade seja a crise de pânico. É uma explosão de medo avassaladora, uma sensação de morte iminente ou de perda total do controle. É uma experiência aterrorizante, que mostra o poder que as emoções desreguladas podem ter sobre a gente. Em outro extremo, em quadros depressivos, a gente encontra a apatia e a anedonia. Elas parecem a mesma coisa, mas são diferentes. Apatia é a incapacidade de sentir qualquer coisa, é o famoso tanto faz. Já a anedonia é mais específica, é a incapacidade de sentir prazer. As atividades que antes davam alegria simplesmente perderam o sabor. É a cor da vida desbotando. E a gente encerra com essa reflexão. Se a afetividade é a paleta de cores com que cada pessoa pinta a sua própria realidade, então, entender as próprias emoções, sentimentos e humores não é só um exercício de curiosidade. É, talvez, a jornada mais fundamental de todas para o autoconhecimento. Que cores estão pintando a vida de cada um? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia